Olá, meninos dos sétimos anos, boa tarde para vocês. Aí vai mais uma atividade para vocês complementar. Lembrando que o livro, o caderno Trilhas dos Saberes, nós já terminamos. O volume 1 eram 5 atividades, tá? Nós já conseguimos terminar, mas o estudo não termina. Nós não podemos parar, tá bom? Tem que continuar, o processo de aprendizagem tem que continuar. Nessa aula, atividade que eu vou trabalhar com vocês, é uma atividade que visa trabalhar a questão da leitura e a interpretação de texto, a compreensão de texto. Tá? Nós estamos indo na mesma aquela área lá do artigo científico, só que agora nós vamos trabalhar com a questão do artigo expositivo do livro didático. Tá? Qual é a finalidade, a característica do livro didático? É expor e explicar em linguagem acessível temas de diferentes áreas do conhecimento. Então, a linguagem do livro didático é uma linguagem simples, direta, objetiva e de fácil acesso. O livro didático ele tem como função trabalhar vários conhecimentos, todos os conhecimentos possíveis. E muitas vezes ele é dividido por áreas do conhecimento. Então nós temos português, matemática, história, geografia. Tá? Ele pode ser trabalhado por essas áreas do conhecimento. Essa é a função do livro didático. Então ele tem uma linguagem simples, uma linguagem acessível a todos. Ele vai trabalhar com as diversas áreas do conhecimento. Tá? O objetivo dele é um texto, o objetivo é instruir, informar, tá? Nos ensinar. E aí nós vamos ter vários tipos de livros didáticos. Nós temos as enciclopédias, nós temos o livro de português, matemática, história, geografia, ciências, e assim vai. Várias atividades que podem ser trabalhadas através do livro didático. Você tem um livro didático para educação infantil, para creche. Aí você tem um livro didático até lá para o ensino médio, colegial, você vai ter o livro didático. Então a função dele é isso, didático, é dar um dinamismo no processo de aprendizagem nossa. É nos auxiliar nesta aprendizagem. Então vamos lá. Aí nós temos um texto aqui, ó. Você sabia que os cupins vivem em um reinado? Há um reino, né, no meio dos cupins. Né? O autor desse texto, a autora, né? É Denise Lage Fonseca. Reis, rainhas e operários são alguns dos integrantes do reino dos cupins. Reino? Você não leu errado. Os cupins vivem em colônias, onde as tarefas são distribuídas como em um palácio real. Então os cupins, os insetos, eles também vivem em sociedade, como nós vivemos em sociedades. Os insetos, eles também vivem, também há uma hierarquia no meio deles. A rainha e ao rei não cabem trabalhos cansativos, como os que são atribuídos aos seus súditos. O casal tem como função reproduzir, gerar filhotes. Quando a rainha é fecundada, seu abdômen cresce de 2 a 3 milímetros e ela pode pôr 2 ovos por minuto. No final do dia, ela chega a colocar de 20 mil a 30 mil ovos. Nossa, bastante, hein? Reis e rainhas costumam viver de 15 a 45 anos na colônia. Somente o casal real apresenta olhos. Os demais indivíduos se guiam pelo olfato. Mais uma curiosidade. O rei é menor que os demais cupins e apresenta a cor escura. Olha só. Só os dois têm olhos. Os operários, os demais cupins, eles não têm olhos, não enxergam. Né? Os demais indivíduos se guiam pelo olfato. Né? E o rei é o menor. Não é aquela história que o maiorzão, o mais forte, né? O mais bonitão é o rei, não. Ali o cupim é o menorzinho. Tá? É o rei, né? E diferencia da cor dele. A cor dele é escura. Mas quem zela pelos ovos da realeza
que ficam incubados por cerca de 2 semanas, isso já é trabalhado de cupim operário. Assim como a perfuração de madeira e a busca e o armazenamento de alimento para os demais membros da colônia, assim a construção, a reparação, a expansão e a limpeza do ninho também ficam por conta deles, além da eliminação de indivíduos adoecidos ou mortos e os cuidados com os recém-nascidos. Ufa, quanto trabalho para os operários, hein? Tem que cuidar dos filhotes, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do cupinzeiro, ainda tem dado conta daqueles que estão adoecidos e mortos. Como os operários têm muito a fazer e a segurança do cupinzeiro não pode ser comprometida, há ainda os cupins soldados, que protegem o ninho contra outros animais que possam ameaçar o local. Suas mandíbulas são maiores e mais fortes que as dos demais cupins, e eles têm grande força na cabeça. Fora isso, os soldados produzem uma secreção tóxica para usar contra qualquer invasor. Mas, como é que nascem soldados operários, reis e rainhas? Na verdade, a ninfa, larva do cupim, não tem identidade definida. Depois de saírem dos ovos, elas se alimentam e se desenvolvem por cerca de 2 semanas, quando então se revelam soldados, operários ou alados, que são cupins destinados à reprodução. Aqueles que podem dar origem a uma nova colônia. Esses cupins com asas, quando estão prontos, voam em busca de um local para construir um novo ninho, tornando-se novos reis e rainhas. Não tem essa de um rei matar o outro, não. Eles vão para outro lugar para construir um novo reino e povoarem novamente. E eles povoam bastante, 20 mil a 30 mil ovos, é bastante. Então, o texto, a autora do texto é a Denise Lage Fonseca, Jaqueline Aparecida Gonçalves Soares, que foi que publicou esse texto na revista Ciência Hoje da Criança, edição 2010, disponível em Ciência Hoje. Vamos lá. Aí tem as questões aqui, são poucas questões, está numa forma bem fácil para vocês trabalharem. O texto sobre o reinado dos cupins tem intenções didáticas, jornalísticas ou científicas. Lembrando, qual é a diferença entre o didática e o cientista e o jornal? O texto jornalístico ele vai trazer uma matéria, ele vai trazer uma notícia que aconteceu naquele momento. O texto científico, ele vai trazer um estudo, uma pesquisa. E o texto científico ele vai ter como característica a fala desses pesquisadores. Vai ter fontes de onde essas informações foram tiradas. O texto didático, não, o objetivo dele é trazer uma informação, trazer um ensinamento, uma informação nova. Tá bom? Então, esse texto aí, ele é didático, jornalístico ou científico? Tá? Lembrando que a principal característica do texto científico é eu ter uma fonte aqui. Eu tenho alguma fonte aqui, eu tenho a fala de algum especialista aqui. É isso que é a característica principal do texto científico. Questão 2. Os cupins vivem em colônias onde as tarefas são distribuídas como em um palácio real. O termo como desempenha a função de dar um exemplo, apontar uma causa ou fazer uma comparação. Tá? Qual é a ideia aí? Qual é a resposta correta aí? Tá? Ele quer dar um exemplo, quer apontar uma causa ou fazer uma comparação. Então, os cupins vivem em colônias onde as tarefas são distribuídas como em um palácio real. Então a palavra como aí. Em um. Dá uma ideia do quê? De um exemplo, apontar uma causa ou fazer uma comparação. A questão número 3. A autora usa a interjeição ufa
para exprimir o sentimento de alívio após elencar as tantas tarefas do cupim operário, alegria após elencar as tantas tarefas do cupim operário, ou admiração após elencar as tantas tarefas do cupim operário. Qual é a ideia da autora aí na palavra ufa? Né? É alívio, alegria ou admiração? 4. Em suas mandíbulas são maiores e mais fortes que os demais cupins, e eles têm grande força na cabeça. O autor expõe características. Esses daí são chamados de adjetivos, né? Dá adjetivos para eles, né? O adjetivo tem a função de caracterizar o substantivo. Então, aqui no texto, quem que a autora está caracterizando aqui? Ela está caracterizando os reis e as rainhas. Ela está caracterizando os cupins operários ou os cupins soldados. Quem é que tem as mandíbulas? As mandíbulas são maiores e mais fortes que os demais cupins. E eles têm grande força na cabeça. Tá? Quem são esses? São os cupins soldados, cupins operários ou reis e rainhas? Está lá no texto, nós lemos, lá no finalzinho, hein? A expressão larva do cupim explica a ninfa, caracteriza a ninfa ou complementa a ninfa. Então, a expressão larva do cupim, ela vai explicar, caracterizar ou complementar. Tá? Aqui no finalzinho. Vou só ler de novo para vocês aqui. Mas como é que nascem os soldados operários, reis e rainhas? Na verdade, a ninfa, larva do cupim, não tem identidade definida. Depois de saírem os ovos, ela se alimenta e se desenvolve por cerca de 2 semanas. Então, vamos lá. Então, a larva do cupim, ela vai indicar o quê? Ela vai explicar, caracterizar ou complementar. Ali no texto, naquele trecho que a gente leu, qual é a intenção ali? Ela está caracterizando? Ou ela está explicando? Ou ela está complementando, trazendo uma informação a mais? E a última questão, a penúltima questão, número 6. De acordo com o texto, o rei e a rainha têm a função de... Qual é a função deles? Gerar filhotes? Cuidar dos ovos no período de incubação? É eles que cuidam dos ovos no período de incubação? Ou proteger os ninhos contra os animais ameaçadores? É o rei e a rainha que protegem os ninhos? Qual é a função do rei e da rainha? Identifique aqueles que, segundo o texto, são cupins destinados à reprodução. Tá? Quais são os cupins que vão ser destinados a criar outros cupinceiros, a criarem outros reinos? Quem são os cupins que vão criar outros ninhos de cupins? Vão ser os soldados? Vão ser os operários? Ou vão ser os alados? Quem são eles? Está lá no finalzinho do texto. Tá bom? Tem uma boa aula para vocês. Tá? Não esqueçam, cuidem da higiene de vocês direitinho, da saúde de vocês. Lavem sempre a mão com água e sabão. For sair nos lugares, entrou, saiu, passa sempre o álcool em gel. Não esqueça da máscara, tá bom? Estamos sempre aqui para auxiliar vocês. Não deixem de fazer as atividades, tá bom? Nós vamos continuar passando mais atividades para vocês. A aprendizagem ela não para. Nós não podemos parar com os nossos conteúdos, tá bom? Vocês não podem ser prejudicados. Até a próxima e uma boa semana para vocês.